Olá, vamos então prosseguir com a aula o que você precisa saber sobre sistemas de escrita numérica. Nós falamos anteriormente sobre a importância de você entender e assimilar a definição do que vem a ser a base de um sistema de numeração. Então, nós vamos agora falar sobre o sistema de numeração decimal. Vamos falar sobre a base do sistema de numeração decimal. Bom, como a própria palavra já sugere, decimal vem de 10. Então, a base do sistema de numeração decimal é 10, porque os agrupamentos dos elementos são feitos de 10 em 10. Bom, eu coloquei aqui os conjuntos, né? E vamos identificar esses conjuntos dizendo qual é a base e qual é a representação gráfica, né? Por quê? O sistema de numeração decimal, ou de base 10, como nós já estudamos anteriormente, portanto você já sabe dessa informação, você já tem essa informação, que o sistema de numeração decimal ele surgiu a partir da civilização hindu, que criou os gráficos, né, os numerais, que chegou até nós, denominados algarismos indo-arábicos, né? Então, nós vamos aqui rapidamente verificar como surgiu o que representa cada gráfico que os hindus criaram, né? Porque este sistema de numeração decimal é o que é utilizado universalmente. Então, quando eles não tinham a ideia, né? Como em aulas anteriores, nós falamos que o primeiro gráfico utilizado para representar foi o gráfico utilizado para representar a unidade. E o gráfico para representar a ausência de quantidade, né, surgiu séculos depois, né? Mas como chegou para nós didaticamente, nós iniciamos com o zero, na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9. Então vamos iniciar pensando numa contagem onde haja ausência de quantidade. Então aqui, esse conjunto ele demonstra que sugere ausência de quantidade. Nós não temos quantidade. Então, aqui na base nós vamos escrever, ó, ausência de, vamos colocar aqui, ó, quantidade. Aqui é ausência de quantidade. Bom, como é que nós vamos representar essa ausência de quantidade? Essa ausência de número? Nós vamos representar com este gráfico aqui, ó. Vamos por aqui de azul. Olha. Então, este gráfico representa a ausência de quantidade. Esse gráfico chama-se o gráfico zero, numeral zero. Ou, hoje, para nós, o algarismo zero, o algarismo insignificativo. Então, quando eles realizaram uma contagem de 1 em 1, a base, como nós já estudamos, é 1. E a representação gráfica, então os hindus, eles criaram a representação gráfica, a seguinte representação gráfica, ó, da quantidade 1, da unidade. Posteriormente, temos aqui a contagem de 2 em 2 do sistema binário, que nós já estudamos. Então, a base de contagem desse sistema aqui é a base 2. Então, os hindus criaram a representação gráfica desse conjunto com 2 elementos. Então, este gráfico aqui, olha, que nós conhecemos pela palavra 2, pela denominação 2, esse gráfico representa um conjunto com 2 elementos. Então, na evolução da contagem,
o agrupamento de 3 elementos, a base, ou seja, o sistema ternário, a base é 3. Então, é um sistema de base 3. A representação gráfica, criada pelos hindus, é esta, né? Ou seja, essa representação gráfica, esse algarismo, ele representa um conjunto com 3 elementos, um agrupamento de 3 elementos. Quando evoluiu para o sistema quaternário, ou seja, contar agrupando de 4 em 4, a base, aqui é a base 4, que nós já estudamos, e a representação gráfica que os hindus criaram foi exatamente essa aqui, ó. Ou seja, essa representação gráfica, ela indica um conjunto com 4 elementos, né? E quando o agrupamento foi feito com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, a base de contagem de 5 em 5, então a base é base para contagem, base 5. A representação gráfica ficou por conta dos hindus, que criaram este gráfico aqui, ó. Ou seja, este gráfico, que se chama 5, ele é o algarismo 5, ele representa um conjunto, né, composto por 5 elementos, ou seja, um agrupamento de 5 elementos. Com a evolução, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, quando a contagem era de 6 em 6, a base para a contagem, base 6, de 6 em 6 elementos. A representação gráfica dos hindus foi exatamente essa aqui. Ou seja, este gráfico aqui, esse gráfico aqui, ele representa um conjunto de 6 elementos, ou seja, um agrupamento de 6 elementos. Então, nesse conjunto aqui, nesse agrupamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A base de contagem é 7. A base para a contagem. E a representação gráfica deste conjunto, olha, ficou por conta dos hindus, esta aqui, ó. Então, este gráfico representa um conjunto composto por 7 elementos, ou um agrupamento de 7 em 7 elementos. Então, o agrupamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a base de contagem é 8. Base para contagem, 8. A representação gráfica, os hindus criaram este gráfico para representar um conjunto com 8 elementos, ou um agrupamento de 8 elementos. Continuando aqui, olha, um agrupamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um agrupamento com 9 elementos, a base para a contagem é 9. E a representação gráfica, finalmente, é esta representação gráfica. Então, este numeral, ou este algarismo chamado indo-arábico, ele representa um conjunto composto por 9 elementos. Então, finalmente, nós chegamos a uma contagem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 elementos. Então, a base para a contagem é 10. Bom, nós já estudamos que os hindus eles não sabiam representar a quantidade 10. Foi quando eles tiveram a ideia do valor posicional, ou seja, se um algarismo, ou seja, um numeral, dependendo de sua posição, ele ia poder assumir valores diferentes. Então, eles conceberam a ideia de que pegando esta representação da ausência de quantidade, né, e colocando aqui, olha, e à esquerda deste numeral, pegando aqui o gráfico que representa a unidade, ele poderia valer 10 vezes mais. Então, essa combinação fez com que ele pudesse representar este conjunto com 10 elementos. E, dessa forma, nasce o sistema de numeração decimal. Porque agora, eles conseguem contar de 10 em 10. Então, para finalizar, é importante dizer que
Cada um desses gráficos dos hindus, eles têm uma função de indicar um agrupamento para contagem, ou seja, a seleção de conjuntos para que se pudesse haver a contagem. Então, o gráfico 1 representa o conjunto com um elemento. O gráfico 2 representa um agrupamento, dois elementos. O algarismo 3, vamos falar também algarismo, gráfico, numeral ou algarismo, né? Ele representa um conjunto. O algarismo indo-arábico 4, ele representa um conjunto com 4 elementos. O algarismo 5, com 5 elementos, até chegar ao algarismo 9, que representa um conjunto com 9 elementos. E então, essa composição do algarismo 1 com o algarismo 10, passando o algarismo 1 valer 10 vezes o seu valor original, encerra aqui então e finaliza a explicação por que sistema de numeração decimal. Bom, este sistema é um sistema de grande importância para a construção do conhecimento matemático. Peço a você que estude um pouco mais sobre essa questão de cada gráfico representar um conjunto, porque no futuro será muito importante essa informação, essa compreensão para você. Encerramos aqui mais essa aula e até a próxima.